Ó, Raul, peraí. Vou pra cá. Já Oi pessoal, eu me chamo Raul e sou do terceiro ano B da Escola Ministro Antônio Coelho e nessa aula de hoje iremos abordar a dinâmica da população mundial. Antes de tudo, eu tenho uma pergunta a fazer a vocês. Vocês sabem responder o que é população? Não? Então eu vou ajudar. População, ela tem distintas definições. Na biologia, se trata de um grupo de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada área. Já na sociologia, refere-se a um grupo de pessoas adscritas em um determinado espaço em dado tempo, e ainda podemos defini-la na estatística, como sendo um conjunto de todos os elementos ou os resultados sob investigação. Agora que foi conceituado um pouco o que é população, vamos falar da população atual. Em média hoje, existem cerca de 7,2 bilhões de pessoas no mundo, vivendo de forma desigual e não tendo as mesmas oportunidades, ou seja, aspectos como moradia, saúde, alimentação e segurança. Muitas dessas desigualdades se dá à má distribuição de recursos públicos por parte de uma má administração governamental de certos países, o que acaba dividindo o mundo em dois polos, o dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. São analisados alguns critérios, como o IDH, que se refere ao Índice de Desenvolvimento Humano. Ele analisa três dimensões: a riqueza, o espaço e a educação. E ainda temos também as taxas de natalidade, fecundidade e mortalidade, onde as mesmas se referem ao número de pessoas que nascem em uma região, o número de filhos em média que a mulher pode ter em seu período fértil e, por último, a de mortalidade, que é o número de pessoas que morrem em uma área. Para um país ser desenvolvido, ele precisa apresentar um IDH bastante elevado, onde ele pode oferecer de uma forma bem benéfica todos os recursos básicos que a população merece, e as taxas têm que ser bastante baixas, ou seja, tanto de natalidade como mortalidade e fecundidade. Já os países subdesenvolvidos, eles são totalmente o inverso, com o IDH bastante baixo, com um bastante escasso de recursos como saúde e educação, não oferecendo a todos de forma igualitária, e as taxas são totalmente altas, com um grande número de pessoas que nascem e morrem todos os dias. O que acaba resultando na divisão do mundo em dois polos, o dos países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Entre os critérios avaliados para denominar os países desenvolvidos ou não, estão o IDH, que mede três dimensões: a riqueza, a educação e o espaço, e ainda as taxas de natalidade, fecundidade e mortalidade, sendo as mesmas, respectivamente, o número de pessoas que nascem, o número médio de filhos que a mulher pode ter no seu período reprodutivo e o número de mortes que acontecem em um determinado lugar. Para que um país entre no quadro de desenvolvido, ele precisa apresentar um IDH bastante alto, oferecendo uma boa qualidade de vida para as pessoas, e as taxas têm que ser baixas, tanto de natalidade, fecundidade e mortalidade. Já um país subdesenvolvido, ele normalmente é o inverso do desenvolvido, apresentando um IDH baixo, onde não oferece todos os serviços básicos com qualidade à população, e as taxas de natalidade e mortalidade são bastante altas, ocorrendo dezenas de mortes e nascimentos todos os dias por negligências de recursos básicos. Assunto esse que nos leva a outro tema, a população absoluta e a população relativa. A população absoluta é o total número de habitantes de uma determinada área. Esse número é obtido por meio de levantamentos gerais da população e pela contagem de todos os habitantes de uma cidade, país ou região. Já a população relativa, e também chamada de densidade demográfica, é a razão entre a população absoluta de um determinado território e a área onde essa população está distribuída. Essas informações são importantes para analisar uma distribuição da população em uma determinada área. Agora eu vou mostrar alguns exemplos de lugares populosos e povoados. Nós temos lugares populosos e povoados, pouco populosos e povoados, populoso e pouco povoados, e pouco populoso e pouco povoados. Tais definições nos levam a outro tema bastante polêmico no mundo contemporâneo: as migrações. São movimentos de entradas e saída de indivíduos em países diferentes ou dentro de um mesmo país. Nela nós temos dois significados:
nós temos a imigração, que se trata do número de estrangeiros que entram em um país, e temos a emigração, que se trata do número de pessoas que saem espontaneamente de um país para outro. Esses movimentos se dão muito por fatores pessoais, que podem ser eles ou por melhor qualidade de vida, ou pessoas fugindo de guerras e perseguições religiosas e políticas, ou simplesmente por a procura de um estudo mais qualificado. E para finalizar nossa aula, nós vamos falar de crescimento vegetativo, que também é conhecido como crescimento natural. É onde temos a diferença entre o número de nascimentos e o número de mortes. Geralmente ele é expresso pela taxa de crescimento natural, calculado pela subtração da taxa de natalidade pela taxa de mortalidade. O crescimento natural pode ser dividido em três setores: positivo, quando a taxa de natalidade é superior à taxa de mortalidade; negativo, quando a taxa de mortalidade é maior que a taxa de natalidade; e nulo, quando as duas taxas se apresentam igual. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado vocês e ter tirado todas as suas dúvidas. Muito obrigado e até a próxima.